Gente, eu tô aqui para gravar mais um episódio do programa Como Você Pode Me Ajudar. E, de novo, um problema super real que eu tô tendo no dia a dia. Então, eu sou estrategista de marketing há 13 anos, mas eu sempre trabalhei com empresas que já tinham alguma estrutura e todas elas sempre tinham alguma estrutura, mesmo que básica ou mal feita, de CRM. Mesmo que fosse um CRM no Excel. E hoje eu tenho uma startup, e a minha startup eu estou tendo que fazer tudo. Então eu estou apanhando com muita coisa, e o que eu estou apanhando muito no momento é CRM. E aí eu pensei, quem é a pessoa que eu conheço que mais entende de CRM? E quem me veio à cabeça foi o Marcelo Matenco, que é um executivo da Vivo, tem 17 anos de Vivo, olhando sempre para o cliente, e é incrível, quem conhece ele sabe o quanto que ele realmente se preocupa com o cliente. E desses 17 anos, uma boa parte dele ele tem olhado muito para o CRM e para a jornada de consumidor. Então eu convidei ele para gravar um episódio comigo. E aí, Marcelo, a minha pergunta para você é: como que eu começo a montar uma operação de CRM e depois como é que eu elevo a qualidade dela para um nível mais profissional? Então, é isso. Como que você pode me ajudar, Marcelo? Fala, Estevão. Cara, essa é uma pergunta, parece simples, mas ela é bastante complexa, né? Porque quando você fala em cliente, ele é o seu maior bem, né? Entre cliente e seus funcionários, os seus colaboradores, é onde você mais precisa investir para poder ter realmente um sucesso na empresa. E ouvir o cliente e conhecer o cliente não é simples, porque um dos principais erros que se comete é você olhar o cliente, pensar o cliente a partir da sua vivência e do seu momento dentro da companhia. Então, esse é um primeiro viés que você precisa eliminar de bate-pronto. Ouvir o seu cliente é tão simples quanto acompanhar a jornada dele desde o momento da prospecção até um possível relacionamento numa situação de saída. E muitas das empresas conseguem, com um relacionamento, apesar de ser no final da cadeia, manter esse cliente ativo. Primeira coisa, para conhecer o cliente, você já sabe quem é seu cliente, esse cliente já te pertence, essa informação já é sua. Seja ele dentro da sua empresa já consumindo seu produto, ou um cliente prospect. Por que eu digo que você já conhece o cliente? Porque você sabe o seu produto, você sabe para quem é destinado. Então, fazendo um paralelo de 30 mil pés de altura contra uma empresa que já está bem alinhada com os conceitos de CRM, acho que a primeira coisa que você precisa é saber qual que é o seu sistema de gestão de clientes. Como é que você faz a gestão do seu cliente? Eu não sei qual é o sistema que você tem na startup, mas como você sempre fala em todas as nossas conversas, uma planilha de Excel é suficiente para você dominar seus clientes. Ela vai ser boa para você até um determinado volume, né, de informação. Depois você pode migrar para um sistema em Access. Ele vai funcionar bem por uns 2 anos. E aí, quando vai aumentando seu cliente, você precisa ir para o mercado e ver o quanto você tem de orçamento que permita você comprar um sistema de CRM. Mas, basicamente, você precisa saber nome, endereço, pontos de contato, e-mail e telefone. E aí é difícil, a gente fala mais sobre isso também, que é manter a Fiz sair qualidade dessa do base dado. porque depende do caso do cliente, né? O que você Exatamente. vende, né? E o dado de contato também, no mundo tão volátil como a gente vive, um endereço de e-mail ele tem prazo de validade, um telefone celular tem prazo de validade, então você precisa ter essa mecânica. E daquilo que você segmentou e identificou do cliente, sei lá, se estiver falando de B2C, classe social, onde vive, que tipo de consumo faz, se é mais engajado com digital, menos engajado com digital, qual é a forma que ele mais te contacta, ou qual é a forma que você mais tem facilidade em contatá-lo, qual produto ele comprou, quanto ele pagou, e aí do que ele está pagando, se você consegue fazer uma análise rapidinha ali de elasticidade de preço, do tipo, consigo crescer ou diminuir um valorzinho, isso tudo você vai Segura planilhando. nisso que eu gostei desse tema. Como que você... Primeiro assim, eu tenho 300 perguntas já em cima do que você falou, mas como que você faz essa análise de elasticidade de preço usando um CRM, seja ele qual for? Como é que você faz essa análise? A elasticidade de preço, se você pensar só na fase econômica, você precisa saber
qual que é o volume que te procura para aquele produto e quanto eles estão dispostos a pagar. E o disposto a pagar não é uma entrevista. Você consegue avaliar, por exemplo, se eu aumento X%, 12% do meu preço, quantos clientes cairiam na planta, porque eu sei que esse cara já não paga, aí tem análise de risco, crédito e tal, e quantos manteriam? Se esse delta for suficiente para você aumentar esse percentual, mesmo que você diminua a sua planta, você ainda vai manter a rentabilidade. E outras coisas que a gente percebe dependendo do produto, se eles estiverem muito relacionados à internet, a maioria dos clientes querem de graça. Então, já tem uma ideia formada, né? Produtos de internet deveriam ser de graça ou o mais barato possível. Outros produtos não. No caso, a falta de tangibilização, do tipo, se eu não ponho a mão, eu não quero pagar. Você não, a gente costuma dizer que na internet você não vende uma lata de massa de tomate, né? São os tomates selecionados com sal, alguns aditivos aqui e sai uma massa que você pode utilizar no seu macarrão. Você vende um produto que não é palpável, que não está na mão do cliente. Então, ele geralmente tende a pensar que aquilo ali é de graça. E a elasticidade, nesse caso, ela tem que estar muito bem atrelado com o valor e com a proposta que você indica. Então, fidelidade de cliente, quanto tempo de planta você tem, qual é a idade média do seu cliente utilizando seus produtos. Isso também ajuda a pensar na elasticidade de preço. Deixa eu esclarecer uma coisa só para quem é muito novato. Tá? A elasticidade de preço, para você saber, o quanto eu posso cobrar do tipo, qual que é o melhor ponto entre valor e rentabilidade. Então, às vezes eu posso cobrar um pouco mais e ter menos clientes e mais lucro, ou às vezes eu posso baixar um pouco o meu preço e, embora eu perca no meu preço, eu ganhe um volume maior de clientes, né? Então, Exatamente. É achar o ponto melhor ótimo. Ponto matemático, o ponto ótimo dentro disso daí. E a outra pergunta é, quando você fala planta, você está dizendo a sua base de clientes, né? Base de clientes, a quantidade de clientes que você tem ativo. Esse é o meu viés de telecom, né, cara? A gente fala muito de planta porque pensa na cadeia como um todo. E veja, a gente já construiu um CRM de CRM aqui, a gente já construiu uma visão de uma planilha com 2 eixos de coluna e linhas, você já consegue ter informações suficientes para a tomada de negócio. Porque o CRM nada mais é que uma visão 360 da sua companhia, com vendas, marketing, dependendo da empresa, um pedacinho de TI que te ajuda lá na produção do produto, né, dependendo do produto que você vende, o pessoalzinho ali do financeiro, e, no fundo, o cara de CRM que vai lá do centro tirar essas informações e alimentar cada uma dessas áreas. Na sua startup, é o Estevão em todas as caixas, né? Ou um amigo, ou um parceiro aí dentro da startup. Mas se você tem essa massa de dados coletada e gravada numa localidade segura, que você possa acessar com facilidade, todo tipo de tomada de decisão se torna muito rápido. Porque Legal. Você tem a massa de dados na mão, você faz uma indexação dessa informação, quero aumentar preço, vamos pensar, quero diminuir preço, vamos pensar por aqui, quero aumentar meus clientes, vou fazer um lookalike, quais são os meus clientes, qual é a característica dele? Quando eu encontro esse cara fora do mercado, eu encontro nesse nicho, você vai lá e ataca esse cara. Estratégia de comunicação, tudo esse tipo de coisa, né? Então o CRM vai te suportar para isso. Legal. E aí, assim, dá para ver que você tem uma experiência muito grande com bases enormes, né? Mas o que você imagina sendo, tipo, eu vi que você falou de um sistema em Axis. O que você acha dessas soluções pré-prontas? E aí me vem algumas à cabeça aqui, por exemplo, o RD Station tem um CRMzinho básico, o HubSpot tem Sugar, tem Salesforce, aí já falando para os maiores, começa a subir para um Salesforce. O que você acha dessas coisas meio pré-prontas, assim? Porque para quem está começando, eu imagino que uma coisa em Axis deva ser um pouco mais difícil se você não tem um departamento de TI, né? Então, cara, depende, porque assim, existem várias formas de você construir ferramentas boas de internet com conhecimento básico, principalmente para a internet. Você consegue fazer um site, você tem lá um replicador de site, você tem um construtor de site, você consegue fazer uma planilha no Google Docs, porque você, inclusive, deixa ela disponível para outras pessoas colaborarem com você. Mas tem uma coisa que é imprescindível para a boa construção do CRM, é o Data Prep. Você precisa conhecer um pouco, mesmo que seja básico, de construção de base de dados. Porque nem que seja para contratar um bom profissional e perguntar para esse profissional o que ele vai te entregar. Imagina que você
está com orçamento justo, está com a empresa funcionando, você tem clientes bons, você tem uma boa mecânica de mercado e você está com dinheiro na mão para comprar um software de CRM. Você vai lá e compra um DRD Station, um Agenda ou Pipedrive, qualquer um deles. Ele vai te perguntar o que você quer colocar nele. Não é ele que vai te dizer o que você tem que colocar. Então, se você não tem esse objetivo claro, esse mínimo de conhecimento, não vai funcionar. Vai ficar um monstro cheio de informação, você vai ter dificuldade de relatoria, você vai ter dificuldade de extração, e você vai ter, inclusive, dificuldade de cadastrar o seu cliente lá dentro. Porque o CRM, e eu falei do Access, porque ele tem uma telinha até bonitinha, se você souber construir lá em programação em VB, né? Que você vai imputar os dados do cliente, ele vai ser o seu sistema de gerenciamento do cliente. Então, não dá para ser muito incipiente esse conhecimento, Estevão. Precisa ser um conhecimento um pouquinho avançado, ou você tem que saber como contratar isso do mercado. Então, vamos dizer o seguinte, a primeira coisa, antes de eu tentar definir ferramenta, eu tenho que saber quais informações eu quero, quais informações eu tenho disponível, e até principalmente quais fazem sentido eu agregar, né? Porque uma das coisas até que eu sempre falo em aula, que a gente hoje, não é que a gente tem acesso a dados, a gente tem acesso a dados demais, né? É mais difícil a gente saber o que olhar do que qual dado extrair, né? Você entra em redes sociais e Google Analytics e todas elas vão te dar um monte de dados, mas quais dados eu preciso, né? Tipo, e o que eu faço com isso? Exato. Hoje o meu sócio estava assim, poxa, Estevão, a gente precisa conhecer melhor o nosso cliente. Como é que a gente faz para conhecer melhor o nosso cliente? Eu falei, a gente precisa estruturar melhor um CRM. E aí a gente começou a questionar quais perguntas eu quero tirar. Porque se eu não sei qual pergunta fazer, o CRM não vai ter como me responder, né? Não vai. Legal. Isso é uma coisa, então, muito interessante aí, que provavelmente precisa de uma certa experiência de CRM de algum membro da equipe ou até de um consultor, de alguém que tem esse conhecimento. Isso. Mas nada que o seu objetivo central, então você disse, eu preciso conhecer mais o meu cliente. Cara, o seu cliente você conhece mais do que muita gente no mercado. Às vezes você conhece até mais o seu cliente do que o próprio cliente, porque ele compra de você um produto que às vezes ele comprou no impulso, às vezes ele comprou por uma indicação e ele nem sabe realmente se ele precisaria ter aquele serviço ou aquele produto. Então você já conhece uma boa parte desse cliente. E aí você tem que linkar as 5 principais perguntas com aquilo que você realmente tem de objetivo de negócio. Por exemplo, seu objetivo é aumentar o volume de clientes que você tem hoje. Então, a primeira coisa é, quais são os clientes iguais aos que eu tenho que eu não consigo encontrar no mercado onde eles estão? Segundo, qual é a métrica que eu preciso ter para manter esse cliente como ativo? Eu posso ter um cliente que não me paga durante 6 meses, ele está lá na minha base de clientes como ativo, mas eu não tenho remuneração nenhuma com ele. Hora ou outra eu faço uma comunicação, ele compra um produto esporádico. Então, definindo a estratégia de produto e de crescimento ou de manter a sua base de clientes, você começa a definir essas perguntas. E é impressionante. Uma pergunta vai puxar a outra. Então, por exemplo, que tipo de produto eu estou vendendo? Puxa, eu vendo balas de goma. Quem que é meu público-alvo? Criança. Criança não vai comprar meu produto. Então, eu não posso abordar crianças. Quais crianças como eu chego nessa criança? Através dos pais, através das babás, através dos tios, padrinhos. Quem é mais suscetível a dar doce à criança? Não é o pai, não é a madrinha, não é o tio, é o avô. Como que eu descubro o avô das crianças? Então você vai começar a trazer essas informações e você vai montando um espectro de perguntas e essas perguntas vão te levando às respostas e as respostas vão te abrindo. Vai virar, aí usando termos técnicos, vai virar uma booleana total. Falso, verdadeiro, e vai seguindo. E vai gravando então, esses dados. Então a gente, assim, eu acho que o primeiro passo seria fazer uma reunião da empresa para determinar quais as minhas perguntas de negócios. E aí, em cima disso, eu tento determinar quais são as fontes de dados que eu posso usar para responder essas perguntas. Exatamente. Legal. Porque diferente de uma construção de sistema, imagina que sua empresa vai comprar um sistema. A construção de sistema é muito mais focada em TI. Então, você vai fazer perguntas de processo, qual que é a relevância desse dado na tela e tal. CRM é um pouco diferente. Porque o CRM, na verdade, ele é um suporte ao time de marketing, ao time de vendas. Ele não é uma área de inteligência, de TI só, propriamente dita de dados. Porque é o que você falou, eu vou te dar 1 milhão de dados, você não vai conseguir catalogar, você não vai conseguir abrir,
você não vai conseguir separar, você não vai identificar o que você precisa tirar de lá de dentro. Então, essas perguntas de negócio sempre norteiam a criação de um CRM, sempre. O que eu mais vejo em casos de clientes meus, quando eu era agência, era o cliente que enxergava o CRM como a resolução dos problemas da empresa. Então, ele queria comprar um sistema que, na verdade, era muito maior que um CRM. Muitas vezes ele pegava um Salesforce, né? O Salesforce, nessa hora, vai muito bem, porque ele tem todos os apêndices possíveis, né? Sim. E aí ele instalava um Salesforce com tudo. E aí o pior erro que pode acontecer, que é o erro de adoção. O negócio é tão grande que ninguém faz nada. E aí um CRM sem o input de dados não existe, né? Então, não existe. Isso eu vi muito. O cara contratava o Salesforce, aí eu entrava para puxar dado, o vendedor odiava preencher o Salesforce, porque era 30 mil dados para preencher. Aí o que a gente falava? Falava assim, cara, quais são os mínimos campos que o vendedor precisa preencher que você realmente extrai inteligência, né? Porque aí o cara vai sentar e vai preencher em 10 segundos, mas ele preenche, né? Que incentivo você pode ter para o vendedor sentar e preencher aquilo? Poxa, se você preencher todos os... Uma empresa que eu fui era, o cara só recebia a comissão do cliente que estava no CRM. Então não colocou... E é praticamente padrão isso, cara. E você tocou num tema muito interessante. A gente está falando aqui de ouvir o cliente, entender o cliente. Então, o CRM vai te gravar informações sobre o seu cliente. Só que o embaixador do seu cliente na empresa, geralmente, é o vendedor. Porque é o vendedor que vai fazer o cartão de visita e o contato. E assim, ó, todo vendedor tem um CRM no bolso. Desde os anos 30, 20, que é a cadernetinha com o que ele anota de cada um. E meu pai trabalhou muito tempo na OAS como engenheiro, e para ele era tudo no caderno. O notebook dele era um caderno. E ele anotava tudo que ele precisava de informação. E você vê que o hábito de guardar dados é um hábito que a gente tem muito comum. Então, se você convence o seu vendedor de que, ao invés de você preencher aqui na planilhinha, preenche aqui nessa tela. E aí depende de você também, porque aí já estamos falando de um ambiente um pouco maior. Saber vender isso para ele, né? E chamar esse cara para ajudar a desenhar a tela com você, entendeu? A gente não pode, por exemplo, sentar com a Salesforce para fazer um módulo de leads sem o vendedor. Porque, de novo, assim como você não ouve o seu cliente e você pensa que sabe o que ele quer, você não ouviu o vendedor, que é o cara que vai usar a sua ferramenta. E é o cara que vai te boicotar. Marketing, o vendedor é o meu cliente, né? Eu preciso que ele queira me ajudar, né? Exatamente. Legal. E ele vai dizer, cara, não, esse botão aqui cara, é muito louco. Tira o botão do lado esquerdo e põe do lado direito. Não muda nada na estrutura de dados, não muda nada na estrutura da tela, mas para ele fica user-friendly. E aí você também tem que pensar os melhores vendedores ou os mais dispostos, né? Porque rotatividade também influencia nisso. E se você põe todo mundo, você vira um fórum tão grande que você não vai sair da tela. Então, é importante você... Ele sentir que ele foi envolvido no processo vai fazer com que ele queira adotar. Que ele vai utilizar, e ele vira um embaixador, né? Você me contou a história do seu pai e eu lembrei de uma das histórias que eu conto em aula. Eu não sou especialista de CRM, mas eu sempre defendi que todas as empresas precisam, né? E tem uma história que eu ouvi uma vez de um aluno meu que foi fantástica, a melhor defesa de CRM que existe para mim. O cara, ele era vendedor da Toyota, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que é um estado muito agrário, né? Agropecuário. E aí ele falava assim, Estevão, basicamente é o seguinte, os fazendeiros gostam de Toyota, é Hilux. Se o cara comprar outra caminhonete é porque ele não é fazendeiro de verdade. Essa foi a frase dele, eu não tô nem dizendo se é verdade. Não. E ele falou, o que acontece? Esses caras gostam de ter a última Hilux. Então, o que eu faço? Todo cara que comprou uma Hilux comigo, eu ponho o nome do cara no caderninho, anoto um histórico do que eu convenci aquele cara a comprar, e assim que lança a nova Hilux, eu mando um contato para esses caras e chamo eles para vir fazer um teste, ou até eu falo que eu levo uma, se o cara tiver no meu raio de atendimento, eu levo uma para ele testar. Ele falou, você vê, eu vendo 30, 40, 50 Hilux nos primeiros 2 meses de lançamento. Assim, estamos falando de um valor de comissão que, assim, dá para o cara parar de trabalhar o resto do ano. Então, sim, ele falou assim, e eu guardo esse caderninho num cofre. Porque, assim, eu lembro que ele falou o valor, eu não vou saber a conta, mas estamos falando de coisa, assim, de 3 dígitos, de tipo 300 mil, 400 mil reais que o cara ganhava. Se você for um percentual num carro de 120 mil, 2%, 3%, na soma, né?
Então ele falou assim, eu guardo isso no cofre porque isso aqui é o dinheiro do meu ano, é o salário do meu ano, eu ganho nessa venda. Então, isso é um mini CRM no caderninho, né? Aí você pode passar isso para um Excel depois, né? E é bem piegas, né, você falar que CRM é o gerenciamento do seu cliente, porque é o Customer Relationship Management, é você gerenciar o relacionamento com o seu cliente, cara. Então, não tem nada de mágico ou de, meu Deus, se eu não, como preciso de um cara da NASA aqui para me ajudar a construir um CRM. Não, cara, de verdade, dependendo do tamanho, e aí, sei lá, vamos pegar um exemplo nessa pandemia, muita gente começou a fazer bolos e doces finos dentro de casa, né? Como é que esse cara começa sabendo quem ele tem que vender? Ele tem uma lista ali de amigos, uma lista de parentes, uma lista de conhecidos que ele sabe que gosta de doce. E ele já sabe, poxa, nas festas de casa, os meus primos gostam de bolo de chocolate. Então eu fiz bolo de chocolate, eu mando um e-mail para esses caras dizendo, ó, estou fazendo bolo de chocolate. Isso já é o conceito de CRM. E na verdade o CRM ele nasceu, né? Na verdade as empresas adotaram esse conceito porque começaram a ver que essa possibilidade de marcar os dados, de consultar os dados, já fazia parte do dia a dia de todas as pessoas. Os melhores vendedores, como você falou do seu amigo, é o cara que anota a carteira de clientes dele e faz gestão da carteira. É muito mais difícil você trazer um novo cliente do que você manter o cliente que está na sua base. Então, você já tem o custo da venda, você já não tem mais, você só tem que garantir que esse cara se sinta atendido. O valor de um vendedor é quanto tempo de praça ele tem para ele saber qual é o tamanho da base do CRM dele, né? Então, beleza. Fala. Não, o que eu ia dizer também é que assim, o CRM ele não é só para novas vendas e nem para novos clientes. O CRM ele também é uma base absurda de relacionamento. Ações do tipo um e-mail de aniversário pode parecer pouco, mas ela te mostra conhecimento, sabe quem é o cliente. Por mais que você saiba que você preencheu um dado lá num cadastro e tem uma máquina com um algoritmo dizendo, amanhã é o aniversário do Estevam, você recebe uma mensagem. Então, quanto mais você faz relacionamento sem a intenção pura só de vendas, mais você traz esse cliente para perto de você. Legal. Uma coisa, até eu vou te perguntar uma coisa, eu falo que eu adoro descobrir que eu estou errado, né? E talvez você me faça descobrir que eu estou errado, porque a grande vantagem de descobrir que você está errado é que se você for inteligente, você aprende e melhora. Eu sempre fui contra empresas me mandarem, ou as empresas que eu represento mandarem e-mail de aniversário. Eu sempre falei assim, escolhe uma data que tenha significado para você e para o cliente. Então, por exemplo, na minha agência, eu sempre mandava um aniversário de contrato. Tudo bem, nosso contrato comemorou 1 ano, ou você está com a gente há 1 ano. Eu escolhia datas que tinham a ver com a gente. Mas, para uma Vivo, isso é muito mais difícil, né? Eu queria saber o que você tem de dados Vocês devem fazer campanha de e-mail, vocês devem mandar e-mail no dia do aniversário. Sim. Eu queria saber se você tem uma percepção do tipo, qual que é a percepção dos clientes entre positivo, negativo, neutro, em receber e-mails de aniversário. Esse é onde eu quero ou confirmar ou levar um tapa na cara. É que, nesse caso, não existe certo e errado, e eu acho que existe relacionamento e conhecimento da sua base de clientes. Para clientes mais antigos, isso acaba virando realmente mais um e-mail que ele vai lá e abre para ver se tem um benefício. E, geralmente, nós não mandamos por mandar. Então, sempre vai acompanhado de um agrado, um brinde, um percentual de mais dados para ele navegar na internet. Depende muito da ação comercial que você vai fazer. Para o cliente, se não tiver uma balinha, que seja, não faz muito sentido. Então, geralmente vai ter 10% de desconto em novos produtos, frete grátis se você comprar até a meia-noite do dia do seu aniversário, tal. É uma desculpa para entrar em contato com o cliente no máximo, né? É uma boa desculpa. Na verdade, é uma forma de se mostrar presente e não pode ser isolada, então ela tem que sempre ser atrelada a outros relacionamentos, e ela é um validador de contato absurdamente alto. Porque se o cara não quer você, ele faz um opt-out. E se o cara abriu, você consegue engajar também, por exemplo, abriu o e-mail, eu sei que o Estevam continua com esse e-mail e continua funcionando. E aí você monta jornadas para fazer o relacionamento com ele. Disparei mensagens de aniversário, como você disse, de
dentro da companhia que você trabalha, ou na startup, o contrato que eu tenho com você, parabéns, obrigado por estar comigo mais um ano, estou aqui disponível, tal. E a gente pode pensar, por exemplo, em prazo de troca de aparelhos, prazo de troca de produtos, refidelizações do tipo, você gostou de navegar comigo nesse produto por um ano? Não quer dar um plus nele? Sei lá, você falou que tem um produto gatilho, no caso, né? Seguradora, por exemplo. Seguradora faz muito disso, que ela vai te dando bônus cada ano que você passa. Então ela vai lá e te mantém ativo. Ou você lança novos produtos, novos gadgets, por exemplo, como faz a Apple, como faz a Samsung, e que vai te amarrando nisso, né? A Audi, por exemplo, ela, além de ter todo um processo de financiamento completamente diferente dos financiamentos de outras marcas, ela te manda um chaveiro, ela te manda sei lá, um friso específico para você colocar lá na fitinha do painel e tal. Então, você não pode ser só uma comunicação de via única, que eu tô te enchendo e você me responde. Precisa ser um relacionamento. E aí, cara, só conhecendo a sua base de clientes é que você vai saber qual é o gatilho. Então, mandar só o e-mail de aniversário não muda nada. Não muda nada, né? Eu sempre fui contra esse e-mail cru, porque tem muito cliente que fala assim, a única coisa que ele consegue pensar com o CRM manda um e-mail de aniversário para o cliente. Eu falava, cara, a pior data que você pode fazer alguma coisa, se você não tem um relacionamento mais próximo com o seu cliente, é o aniversário, porque ele vai receber 30 e-mails naquele dia, né? Eu lembro até hoje que eu contei que eu fiz uma campanha para um cliente, que era um flat aqui em São Paulo, e eles faziam a campanha do Dia da Secretária, que era, mandava no Dia da Secretária um presente para a secretária, porque é ela que escolhe o flat para os executivos, né? E aí o que eu falei, cara, nesse dia, para quem é de agência vai conhecer, é igual o dia do mídia. Você entra na agência, a agência inteira cheira a pizza. Tem 30 pizzas na mesa, né? Então o que a gente fez? A gente escolheu o dia diametralmente oposto ao dia da secretária, mandamos um brinde para ela naquele dia e falamos, porque você é importante o ano inteiro e não só no dia da secretária. Então eu quebrei essa coisa de ser mais um na data, né? Mas o que eu gostei que você falou e que eu nunca tinha parado para pensar é que às vezes você tem uma base que está muito parada e você usa a data de aniversário como um validador. Cara, eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, era algo que você precisava para ter falar assim, eu tenho um motivo para te mandar um e-mail. Isso eu achei muito legal. E tudo que você vai fazer com o cliente precisa fazer sentido para a sua estratégia de empresa e precisa fazer sentido para o seu cliente. Então, você fazer algumas audições com o seu cliente, algumas pesquisas, 3 perguntas, 2 no máximo, tá? Senão você também não... Terceira linha que você já está lá, faltam 12 minutos para você terminar a pesquisa, o cara não faz. Hoje em dia, as pessoas não fazem mais nem avaliação de produto na Amazon quando compram, né? Porque 3, 4 steps você não faz mais. Então, você faz 2 perguntinhas do tipo, estou te incomodando, continuo mandando, coisas bem... E aí, o tom da comunicação é o tom que a sua empresa... E aí você sabe melhor do que eu, né? Aí é o tom de voz, aí entra em branding, né? Se o tom de voz está adequado, estão te respondendo, vai mantendo isso. Passou por um processo de compras, dispara um e-mail de pesquisa de jornada, mas não com o entorno de, vou aqui pesquisar para melhorar e te atender cada vez melhor. Não, me conta a tua experiência, como se eu fosse um amigo. A gente já fez situações de ligar para o cliente. O cliente estava disposto a ouvir, ligamos, o cara atendeu, faz 2 perguntas, cara, estamos no caminho errado. Volta tudo, reprojeta e manda de novo. E só os dados de CRM, só essa estrutura, né, que vai ser um cubo que você vai virando do jeito que você quiser olhar, é que vai te permitir ter esse tipo de ação. Teve uma empresa que fez uma vez uma ação que eu achei extremamente inteligente, que foi a Porto Seguro. Eu sou bem fã da Porto Seguro e uma série de coisas que eles fazem. E aí eu comprei um carro e fiz um seguro com eles. E aí, 2 anos e meio depois, eles me mandaram, assim, eu tinha renovado, eu estava com o segundo seguro deles, e eles falam, o seu carro, você comprou o seu carro há quase 3 anos. Se você estiver pensando em trocar de carro, você tem um financiamento pré-aprovado com a gente. Quer dizer, olha a inteligência de base para o cara saber, na média, as pessoas trocam de carro a cada 3 anos, daqui 6 meses. Provavelmente ele vai estar já no momento de trocar, então eu vou deixar ele sabendo que ele tem um financiamento comigo. E você sabe como é que eles descobrem que as pessoas trocam de carro a cada 3 anos? Tem algumas suposições, mas eu prefiro pela data da validade das
das revisões gratuitas, principalmente. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você pensa só na cesta de dados comuns, você vai ter um atendimento e uma forma de destaque comum. Se você pensa em situações completamente adversas, que é aquilo, só vou olhar sexo masculino entre 20 e 40 anos, formado, tal, cara, você vai reduzir muito a inteligência de contato que você tem. E aí um exemplo interessante, dias chuvosos. Se você começa, a gente fez aqui um estudo super legal que não está relacionado a comercial, a vender mais, mas em atender melhor o cliente, chamava Plano Verão. Durante o verão, todo mundo sabe que chove demais. As redes que a gente possui são redes que estão suscetíveis a intempéries do tempo, né? Então, chuva, sol, poeira, poluição. E a gente conseguiu correlacionar a volumetria de milímetros de chuva com a quantidade de defeitos ocorridos. Então, isso já nos deu um bom panorama de quantidade de técnicos que precisavam ser sobressalentes para atender. Que legal. Então, quer dizer, vocês estavam prevendo equipe baseado no clima pelo histórico de reclamações do CRM. Que não tem nada a ver com o nosso produto. E aí, você começa a pensar, por exemplo, eu vou abrir uma loja. Essa loja é física. Onde eu tenho que colocar essa loja? Que tipo de informações? Cara, fluxo de pessoas, concorrentes na localidade, porque, não sei se você já percebeu, mas rua ali na Consolação, em São Paulo, todas as lojas são de luminária, né, de iluminação. Por quê? Porque o cara que vai comprar a iluminação, ele não vai em outra rua, ele vai ali, Rua das Noivas, ali no centro, né, perto da Ipiranga, ali para aquele da Pinacoteca. Todas as lojas de noiva de São Paulo são concentradas ali, porque você vai saber que o público restringe ali. Então, você abre todas as variáveis possíveis para conhecer seu cliente, todas as variáveis. Não fica limitado só aquilo que você realmente sabe que dá resultado, né? E por mais esdrúxulo que pareça, põe na cesta. O modelo vai te dizer se faz sentido ou não faz sentido avaliar. Teve uma coisa que eu sempre falei, assim, eu sempre fui muito crítico das telefônicas, e as telefônicas melhoraram muito em atendimento, inclusive eu tenho que dizer, né, por intermédio seu, eu mudei para Vivo há pouco tempo, e, cara, o atendimento não é puxação de saco, foi excelente. Cara, me mandaram, me ligaram, me mandaram mensagem, confirmaram se estava funcionando, me perguntaram se a velocidade... Cara, foi muito bom. Mas teve uma coisa que eu sempre fiquei pensando, era o seguinte, toda vez que minha internet caía, eu ligava para uma telefone que era sempre assim, você já experimentou desligar e ligar de novo o seu modem? E assim, uma das coisas que eu falava, por que elas não põem no telefone, no contato delas assim, tem conhecimentos de TI, né? E aí talvez um grau do tipo assim, porque isso, cara, assim, eu ficava sempre muito puto com o cara, assim, cara, se eu tô te ligando, lógico que eu já tentei, né, tirar da tomada e pôr de novo. E eu falava assim, se o cara tivesse uma caixinha lá, tem conhecimentos de TI, manda para o nível 2, ele poupava meu tempo e o tempo deles, né? Então, assim, e ainda mais se colocasse que nível que eu tenho. Pô, sabe? Pergunta pro cara, assim, na hora que ele come, você sabe configurar um roteador? Tipo, eu diria não. Eu tenho um pouco, mas eu já não sei. Então, esse cara sabe configurar um roteador. Então, manda ele pro nível 3, né? Não, e esse tipo de... O nosso atendimento realmente tem melhorado muito rápido, e a evolução digital permitiu que a gente melhorasse mais rápido ainda. Então, nos anos de 2000 a 2010, era uma dificuldade identificar, inclusive, o que o cliente queria dizer quando tinha um problema, né? Então, você também, mesmo tendo todas essas bases de dados, você vê que a parte de informações dos meios digitais, apps e relacionamentos que tem com a companhia, te permite a colocar algumas informações, inclusive com frames, com gráficos, que você consiga entender fazer isso. Porque por mais que você julgue ruim desligar e ligar o modem, a NASA tem feito isso com o rover, porque funciona. Cara, é elétrico. Eu não sou engenheiro, eu não consigo explicar exatamente isso, mas funciona. E é um primeiro passo. Sim, só que por telefone, o mesmo você tendo uma tela de CRM e inserindo informações, a gente tem também, não é tudo maravilha no CRM, sim, existem as decisões difíceis, que é, o que vai no mural de aviso para esse cliente? E aí você imagina, coloco lá, toda vez que ele liga no atendimento, e eu tenho um CRM só para toda a companhia,
vendas, CRM, atendimento, todo mundo, vendas, vai usar toda a mesma informação. Toda a mesma Quando base. ele liga no atendimento técnico, o que é prioritário dizer para ele? Que ele tem uma velocidade que eu posso aumentar com um pouco de valor, ou que ele tem um conhecimento de informática que eu possa explicar para ele perder a oportunidade, inclusive dele, com alguns poucos reais, Entendi. mudar de plano e ficar mais isso, satisfeito. Inclusive, tem a ver com as metas da empresa também, né? Se você está Não numa é época uma com ONG, metas né? mais você está com metas mais agressivas de venda, você vai tender a mostrar um. Se você está com meta de melhorar atendimento, você vai mostrar outro, né? A gente criou um drop-down na tela de CRM que permite que o vendedor ou o atendente ou o próprio vendedor da loja, né, o guru da loja lá que tem muito conhecimento técnico, ele olhe esse flow de o que eu devo fazer. Tem muito cliente nosso, o Estevão, que quando vai a uma loja ou quando liga no call center, a opção de oferta de venda está na terceira, quarta casa. A gente não quer incomodar com venda. A gente quer que ele conheça e seja bem atendido dentro daquele. Porque não adianta, você vai dar uma oferta e ela vai ser refutada. O cara que te liga para reclamar que o serviço está lento, não adianta você falar para ele, vamos migrar para uma melhor. Você não vai conseguir convencê-lo. Resolve o problema, Deixa ele administra esse feliz problema. primeiro, né? Desligou, faz o repique da chamada depois, ou faz o repique como fez com você por e-mail, por SMS, e aí você vai automaticamente conhecendo esse universo. Então, acho que a das principais soluções que foram encontradas não foi criar nada muito elaborado, a não ser usar as informações de a gente tem as negativas do cliente. Eu sei que esse cara já está negando, não oferta, vai só romper. E vai trabalhando, né? Eu tive uma na minha saída da empresa que eu estava antes. Aí eu falei para a pessoa, olha, eu estou ligando só para cancelar, mas eu já instalei a internet nova, eu não tenho nenhuma reclamação com o serviço de vocês, mas vocês não me entregam. Você entrega 60 mega no meu bairro e eu mudei para 300 pelo mesmo preço. Aí a mulher me pergunta assim, mas o que eu posso fazer para convencer o senhor a ficar com a gente? Eu falei, olha as informações que eu te dei. Pelo mesmo preço eu saí de 60 para 300, eu já instalei a outra. Quer dizer, era uma pergunta que se ela tivesse acompanhando um flow, provavelmente ela não faria, né? E esse flow pode até existir no CRM, mas o CRM ele não é decisório pro humano, né? Então, por mais que a gente treine, por mais que as pessoas conheçam a informação, é preciso sensibilidade de alguém que está ali na linha de frente fazendo esse mix ele voar, porque você pode deixar tudo bonitinho na tela, eu estou aqui desesperado porque eu não consegui converter ninguém esse mês, eu vou tentar te converter. E aí é onde a gente erra. Bom, mas vamos voltar então lá para aquelas dicas. Eu acho que esse papo é muito legal porque está ajudando as pessoas a terem uma visibilidade do o que um CRM faz, né? Quer dizer, a decisão do vendedor na ponta, se ele te oferece A ou B, ou qual mensagem aparece quando uma pessoa liga, é uma decisão tomada em cima do CRM. Mas voltando lá para aquela base, né? Então, ok, eu fiz o meu Excel, coloquei as minhas perguntas lá, consegui fazer um brainstorming com a minha equipe e tiramos boas perguntas. Em que momento que eu percebo que o Excel, ou, né, Excel é modo de dizer, né, o Google Sheets, ou se você for da Apple, eu nem lembro como é que é o nome do Excel da Apple lá, o Numbers, né? Isso. Em que momento que eu percebo que eu tenho que sair do meu Excel? Ou, por favor... Não, usem um sistema online para não ter, né? Pelo amor de Deus, né? Cada um tem uma planilha de... Isso. CRM nunca pode ser compartilhado ao extremo. Nem mesmo dentro das equipes de CRM, porque, principalmente quando você está falando do Google Sheets ou do Numbers, você vai ter problema porque o tempo de atualização pode acabar com a sua vida. Além do que, você também tem que colocar isso numa informação que agora, principalmente com a LGPD, você precisa ter muito cuidado com a informação do seu cliente. Tá. Então, quando é que você vai perceber que tem que trocar? Quando a latência da resposta for muito mais longa do que o tempo que você tem para responder. Então, se o seu sócio te pergunta, vamos vender em Ibirarema do Norte? E você falar, peraí, abriu a máquina e o cara tá ali, e aí, Estevão? E aí? Tô com o cara na linha, eu preciso saber se a gente manda vendedor para lá ou não. E aí você fala, calma aí, mais 30 minutos eu te respondo. E o cara fala, ó, vai vender em Ibirarema do Norte. Você já não tem mais a latência necessária que você precisa de resposta. Eu não tive o tempo de resposta necessário para tomar uma decisão. A sua agilidade, o CRM que trabalha
um D-5 pode ser bom no começo. Daí um tempo, cara, D-5 já é ruim, D-2 tá bom, D-1 é excelente, Só e se explica tiver em aí o real teu time... D-5. D-5 é informações de 5 dias atrás. Então, eu sei quem eu vendi há 5 dias. E o que você fez nesses outros 5 dias está perdido ainda, né? Então, essa latência, esse tempo de resposta, ele tem que ser ágil, muito ágil. Uma coisa que eu percebi interno, e aí de novo, né, aquela história de quem sempre trabalhou com estrutura e agora não tem, é que a gente começou a criar coisas diferentes. Então tem a planilha do não sei o quê, tem a planilha do não sei o quê, tem a planilha do cliente, tem a planilha do lead, e tudo um mundo de planilhas separadas. E agora a gente está naquele momento de que nós vamos juntar tudo num planilhão. Mas aí a gente está naquele desespero assim, como é que a gente vai fazer uma planilha só que agregue tudo isso? Aí a gente olhou aquele, não sei se você conhece o Zapier. Eu já ouvi falar, eu nunca usei, mas já ouvi falar. Tem o Zapier e tem um outro que eu não me lembro o nome agora dele, depois eu coloco no link aqui embaixo, mas Supermetrics. O Zapier e o Supermetrics, eles fazem integrações. Então, por exemplo, a gente já percebeu que eu consigo integrar o MySQL do site com uma planilha do Google Docs, né? Então, eu vou conseguir baixar dados da banco de dados do meu site para uma planilha de Google Docs. Mas, assim, começou a parecer meio monstro para a gente, né? Então, o meu sócio, que também conhece um pouco de CRM, ele falou assim, Estevão, eu ainda ficaria no CRM, na planilha, até isso se tornar muito ruim para vocês, porque aí vocês vão ter exatamente a percepção de qual é o sistema que vocês precisam. Né? Para vocês não escolherem o sistema mais colorido, né? A desvantagem de você usar, eu não conheço a ferramenta, não posso dizer que ela é boa ou ruim, mas quando você vai fazer essas transferências, esses agrupamentos e toda essa integração que você comentou, né? Você tem que pensar em coisas tão simples, cara, mas tão simples que vai te dar muito trabalho. Que, por exemplo, você tem na mesma planilha dados iguais. Nome do cliente, por exemplo. Documento do cliente, por exemplo. Você vai ter que manter uma matriz. Segundo, numa planilha você usou, sei lá, vírgula ou ponto e vírgula para separar algumas informações. E aí, a hora que você planilha isso num único integrador, ele cria uma coluna adicional. Então, rua, 2 pontos, nome da rua, vírgula, número, o número cai para a próxima coluna. E aí ele empurra toda outra coluna. O cara de baixo que não tinha vírgula não empurra. Eu não sei qual que é a dificuldade, e aí estou falando pela minha experiência e uso, mas é sempre melhor jogar isso num SQL simples, formatar um bancão de dados ali, bem cruzão mesmo, só com a informação pura, e aí você vai planilhando, e aí você vai falando, peraí, tenho 2 relacionais aqui que se conversam, que é documento e documento, qual que eu sobreponho, qual que eu mantenho, e já vai criando um padrão, porque, cara, se você tomou a decisão de sair da planilha para ir para um software de CRM, você tem dados suficiente para manipular, e não dá para perder, não dá. Primeira coisa, backup das planilhas e aí segue. Uma coisa que meu sócio falou para mim foi, você falou assim, quando você começar a ter dores, você vai ver quais os softwares que vão resolver melhor a sua dor. Né? Então, ele falou, tenha dores primeiro. Deixa doer, porque senão você vai falar assim, beleza, eu vou para um Sugar, eu vou para um Salesforce, eu vou para o do HubSpot, que é gratuito, tal. Por que você escolheu? Só porque foi o que botou uma propaganda na sua cara? Né? E aí, assim, eu gostei dessa ideia que você falou, então, porque pelo que eu ouvi falar dos amigos que fizeram faculdade de ciência da computação e tal, montar um CRM é tipo trabalho de faculdade, né? Esse CRM básico com MySQL Sim. E tal, né? Porque o que vai acontecer? Imagina que, guardadas as proporções, o Banco Real foi adquirido pelo Santander. O sistema do Banco Real não era o mesmo do Santander, mas as informações trafegadas eram as mesmas. Nome do cliente, documentos, dados da conta, volume de transferência, saldo, blá, blá. Não funciona sobrepor um ao outro. Não funciona. Eles são completamente diferentes. A relação dos dados são diferentes. Apesar de serem os mesmos dados, são diferentes. Então, o que você faz? Você constrói um outro adicional que agrupe as duas informações, faz esse relacionamento e você não apaga os 2 legados. Porque o que vai acontecer quando você fizer essa compra de um CRM? E eu estou aqui para te dizer que você não vai conseguir 100%.
Você não pode deixar de falar com o cliente se ele te ligar no dia seguinte e ele estiver dentro dos 20 que você perdeu. Então, você vai ter, em convivência por um tempo, as duas ferramentas, CRM que você contratou e a planilhinha de check-up. Vai falar, opa, peraí, não Se tô eu não achando achei Estevão aqui. eu vou lá na planilha. E você está falando da sua startup. Agora, você imagina Banco Real e Santander, com o volume de clientes. Imagina você perder R$100 de saque ou de depósito de um cliente. Se você perder 1 centavo de todos os clientes, você faliu. Entendeu? Então, a convivência entre sistemas durante a integração, ela é importantíssima. Outra dica, quando você for construir esse seu banco aí, bota tempo de validade nas informações. Então, se são informações que são transitórias, põe validade, 4 meses, 5 meses, 6 meses, e depois ela vai... alerta para você questionar. Ah, não, ele vai para um banco de quarentena e ele fica lá, também não apaga, porque isso não consome a sua base de dados diária, não perde agilidade no seu banco de dados, mas ele fica guardadinho ali para caso você precise voltar com uma informação, ela está disponível para você. E cara, vai enxugando, né? Planilha você tende a colocar muita coisa. Quando você joga isso no banco de dados, você percebe que dá para agrupar algumas coisas. Entendi. É importante. Então vamos lá. Primeiro nível, um Google Sheets. Segundo nível, um SQL, né? Digamos o seguinte, você vai precisar de um programador e tal, mas pode ser um sisteminha simples que me atenda com as características que eu já descobri na minha planilha, né? Então eu fiz uma planilha, descobri o que eu precisava, tive dores, subo para um SQL que resolve essas minhas dores. Sim. Bom, aí beleza, o SQL começou a me dar problema. Tipo, eu percebo que você falou, eu comecei a não ter a resposta no tempo. O que você imagina que seria o terceiro nível? Aí você começa a brincar num playground de gente grande, né? Você sai do playground do condomínio e vai correr de kart, né? Que é o que a gente brinca aqui. Aí você começa a pensar num data lake, num data mart, né? Que é um repositório que vai trafegar muito mais informação e vai ter um custo um pouco mais expansivo, mas que vai garantir a qualidade do seu dado. Porque pensa que, como você está tratando do seu melhor bem, que é o seu cliente, e você precisa ter essa informação muito boa e muito atualizada, você precisa ter o melhor dado, na melhor latência, no melhor canal possível. E então, você vai começar a crescer em informações e você precisa monetizar essas informações. E pensa que todo esse data lake, ou todo esse data mart que você vai expandindo dentro do seu banco de dados... Só um pouquinho. Explica data layer e data mart, porque nem eu sei muito bem. Eu já ouvi falar, mas provavelmente a maior parte de quem está assistindo aqui também não conhece. Então, o que é cada um dos dois? É um repositório de informações. O data mart é um banco de dados um pouco menor, que você vai jogando as informações lá dentro e ele tem um relacional de cada dado. E o data lake já é um data warehouse, como dizia há pouco tempo atrás, né? Que é o tal do DW. É um local onde estão todas as informações que você precisa para manipular as informações da sua empresa. Elas podem ser puxadas por fontes diferentes, digamos assim. São extratores, isso. Eu posso puxar isso para um Tableau, por exemplo, para fazer análise de dados, mas eu também posso puxar para um Salesforce, por exemplo, se eu quiser usar um Salesforce. Então, você faz as integrações. Então, ele seria um sistema que me dá a possibilidade de ser dono dos meus dados e plugar ela, por exemplo, eu posso trocar um fornecedor de CRM por outro com menos dor. Exatamente. Legal. E quando você cria esse conceito, né, de data mart, que é o conjunto ou subconjunto dos dados que você tem aí na mão, você coloca também as proteções, né? Porque toda integração que você vai fazer com um parceiro, ela precisa ter, além do NDA contratual de que ele não vai usar suas informações, ele também não pode ter acesso irrestrito e extrações dele ao bel prazer, né? Geralmente a gente faz por API ou por SFTP, porque aí você consegue garantir que não haja exposição dos dados dos seus clientes depois que acaba a parceria, né? Pô, se até o Facebook a gente descobriu que eles estavam usando as senhas do cliente, estavam num TXT, né? As senhas então, assim, se o Facebook dá dessas, né? É sempre bom fazer
dá uma atenção para isso. Sim, e quando você vai crescendo, então, você vai percebendo que você vai ficando cada vez mais egocêntrico também, né? Então, você começa a dar atenção em temas muito mais bonitos, mas você começa a descuidar de outras coisas, né? E aí você vai deixando na mão do estagiário dentro de uma hierarquia gigante, aí o cara fala, cara, eu só sei fazer no TXT, vai no TXT mesmo. Programa lá, põe no TXT, e aí já era, né? Todo mundo. E tem as má fés também, né? Nesse caso do Facebook, eu não acredito que seja desleixo. Acho que é mais má Legado fé. mesmo, coisa velha, né? Não, alguém lá dentro falou, cara, quer saber? Vou botar isso aqui no TXT e vou dar uma de gaiato, eu vou deixar isso aqui aparecer, e aí a culpa é dos caras. Mas igual você é responsável pelo seu dado, você é responsável pela informação do seu cliente, né? Então precisa tomar cuidado. E aí, com esse cenário de crescimento, aí é quase que uma viagem sem volta, né? Porque você não vai apagar dados, é muito difícil apagar dados. Então, você vai sempre cada vez mais ter mais informação, e aí vai cada vez mais expandindo esse seu banco de dados. Né? Legal. Então, eu peguei aqui, é isso, né? Planilha, SQL, e aí depois eu vou fazer um Data Lake que você falou, e o Data... É que o Data Lake, o Data Mart, ou o Tá. DW, ou o Big Data, A isso é uma lógica é a forma mesma. de falar, é um repositório central que é alimentado por Legal. vários outros, que podem ser sistemas de venda, sistemas de tudo, e aí ele vira um Aí bancão de pergunta, dados. eu sou uma empresa que eu quero ter um sistema de CRM, eu quero escolher um sisteminha comprado, bonitinho, que vou entrar na minha empresa e configurar tudo. Se você agora virou um dono de uma empresa pequena, então vamos lá, você virou dono de uma loja, né? E você tem essa loja, você tem ali, vamos pensar, 1.000, 2.000 clientes, não é um negócio gigante, mas você quer ter um sisteminha de CRM. O que você avalia para comprar esse sistema? O que você vai olhar que eu ou alguém está assistindo aqui fala assim, você tem que olhar se um sistema de CRM que você está comprando te dá a possibilidade disso ou daquilo. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre ouvi falar, você tem que olhar se o sistema tem uma extração de dados para que eu possa fazer a migração, né? Então, isso é uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Só entra num sistema que ele tem uma forma de te entregar os dados depois para você conseguir migrar para outro sistema caso você queira. Tem mais alguma coisa que você acha que é legal considerar do tipo, como eu falei, Salesforce, por exemplo, eu sempre vejo as pessoas comprando, cara, 10 módulos diferentes, aí fica aquele monstro que ninguém usa, né? Então, o que você acha que é legal eu olhar quando eu estou escolhendo um software de CRM? Primeira coisa é o tamanho do que você vai guardar lá dentro. Então, assim, se você tem uma loja de roupas, uma loja de chocolates, de bebida, essas de cervejas artesanais ultimamente estão crescendo absurdamente. Então, o volume de dados que você vai colocar lá é muito pequeno, então não faz sentido você comprar uma Salesforce. A não ser que você tenha dinheiro para isso e queira Queira fazer isso. gastar, Aí é né? uma decisão sua. Mas você tem que pesquisar a idoneidade da empresa com que você vai se filiar, porque, no fundo, você é corresponsável por qualquer coisa que ela faça com a sua informação. Segundo, você tem que se resguardar contratualmente de que ela não é dona dos seus dados, ela é dona do sistema que ela presta para você. E a mais importante de todas é o quanto no mercado essa empresa é utilizada. Porque Eu imagino até que de preferência por quantas empresas do meu ramo, né? Do tipo, sei lá, se eu sou uma loja, quantas lojas usam esse sistema, né? Exatamente. E não confundir, por exemplo, com o sistema de atendimento, né? Que é o sistema lá de venda, né? Quando você faz a venda, o cara abre o computadorzinho, joga seu CPF lá, as informações, ele traz ali um front-end para você com os dados do cliente, mas não é o que vai fazer cálculo de nota fiscal, impostação, blá, blá, blá. Então, pode separar ou pode ser junto, tanto faz. A questão é, depois que vamos supor que eu compre do Estevão o sistema de vendas ali, o sisteminha de impostação, nota fiscal, contato com a rede da Receita e tal. E eu compro um outro que depois que eu dou o enter ali e finalizo a venda, ele vai e grava nesse outro local. Ele Você pode puxa fazer esses dessa dados forma. e... Isso, você pode fazer dessa forma também, mas tudo vai passar por uma boa avaliação do seu fornecedor. E um contrato Legal. bem redigido. Não precisa ter 800 páginas, precisa ter 8 páginas muito bem redigidas. Bem E o feitas, né? NDA, que está em moda, é importantíssimo, porque é a partir dele que você vai se resguardar. Legal. Eu lembro que uma das coisas que eu tive de dificuldade em várias vezes que eu quis fazer CRM era isso. Eu olhava, então eu via, por exemplo, lá,
tanto o HubSpot ou como o RD Station, que são ferramentas de inbound, eles te oferecem um CRM de graça. Mas eu sempre falava, né? Quando a famosa frase que se é de graça, a empresa está se beneficiando de alguma coisa. Então, uma das coisas que era previsível eu vou estar com meus dados dentro do RD Station, vai ser muito mais fácil que eu compre a ferramenta do RD Station, né? Então, eu sempre ficava olhando assim, eu já vi muita coisa, desde aqueles sisteminhas, tipo um Sugar, que você vai poder instalar no seu servidor, até um Salesforce, que é um monstro, que tem um monte de coisa, mas uma das coisas que eu vejo que é a maior dificuldade da galera é que se você procurar sistema de CRM no Google, vai vir 1 milhão, e ninguém consegue ter uma base de beleza. Eu não vou ter um TI interno, eu queria ter só um sisteminha para me ajudar, né? E aí, isso eu acho que é a coisa mais difícil que tem. Para uma pessoa pequena, o dono da loja, falar, tá, porque uma das coisas que eu vejo, os sistemas profissionais muitas vezes têm interfaces ruins e difíceis, né? Então, elas são realmente profissionais. Então, para você e ter eles uma trabalham coisa... na integração, né? Elas não estão preocupadas com o front-end. Elas estão preocupadas com a integração. Então, eu vejo que para uma empresa pequena que está começando no CRM, é muito difícil você conseguir escolher uma ferramenta que seja fácil de usar, fácil de instalar, fácil de manter. E por isso que eu pensei, né? Tipo, isso eu acho que é uma resposta que ninguém tem, né? Mas como é que será que uma empresa pequena escolhe um sisteminha básico para ele começar? Nem sei se eu te fiz uma pergunta sem resposta. Que eu acho que essa resposta ela está muito mais atrelada ao plano de negócio que cada empresa tem, né? Então, geralmente, a parte de CRM, ela só é vista depois. Ela não está no teu... Quando você pensa, por exemplo, eu vou abrir uma franquia da Spoleto, você não vai pensar em colocar um CRM ali para capturar o principal horário. Você vai no feeling. Que dia que o Estevão veio aqui e comeu e que prato que ele comeu? E será que se eu sugerir um prato com um upgrade, ele vai topar, né? Você não vai pensar nisso. Você vai pensar no... Puta, quarta-feira é o dia que eu vendo mais lasanha, essas coisas. Só que vai passar um tempo que a sua percepção do negócio não vai conseguir dar conta do volume de informações. E aí você começa a pensar no CRM. Então, acho que a principal dica... E troca de gente, né? O vendedor que sabia o gosto do seu cliente saiu, agora o novo não sabe mais, né? O principal CRM, principalmente nos comércios, sempre foi utilizado é o tal do controle de estoque, que é quem te diz o que você está consumindo mais, né? E por muito tempo ele funcionou e ele funciona muito bem. E aí, o que eu quero dizer com isso, cara? Pensa, tem que separar um pouco do que você quer como objetivo de negócio. Quero ser uma empresa de sucesso. Eu quero ser uma empresa que tem um excelente relacionamento com o cliente. Então, ou até o tamanho, né? Para onde eu estou pensando em ir como empresa? Eu vou ser uma empresa familiar do bairro, eu quero me tornar uma empresa nacional, tudo isso deve também guiar, né? E ela não precisa ser antagônica, cara. Eu posso ter uma empresa grande com foco no cliente e relacionamento com o cliente, eu posso ter uma empresa pequena que atende o cliente quando ele passa por aqui. A única coisa que você precisa ter em mente é quanto do meu orçamento eu preciso destinar para ter um sistema de qualidade. Porque não existe mais uma forma de você fazer caderninho e garantir que a sua contabilidade, por exemplo, esteja no caderno. Você já é obrigado a ter alguma informação sistêmica com o seu contador. E o CRM, de novo, ele não vai funcionar só para venda. O CRM, ele é a massa de dados de relacionamento com o seu cliente. Ele decisão de negócio, né? Todo plano estratégico da sua empresa vai passar pelos dados que você tem na mão. Passei o primeiro ano bem, não fali no primeiro ano, o que eu quero para o segundo? Onde eu posso crescer? Onde eu não preciso mexer? Isso tudo vai estar dentro dos dados que você coletou nesses 12 meses. Então, legal. É importante. E aí, cara, tem empresas excelentes no mercado. Tem a TOTUS, que não é tão expansivo, que dependendo do seu negócio, ela vai te dar uma informação. E você vai ter que testar. E você não vai contratar o primeiro atendente que aparece na sua loja. Você vai entrevistar, você vai testar, você vai botar informação. Então, a mesma coisa com o seu CRM. E às vezes até chamar um especialista mesmo, alguém que conhece, que é independente, que não representa uma ferramenta e fala, cara, olha o meu negócio, me ajuda a tomar uma decisão, né? Consultorias não saem caro. Eu sempre recomendo isso para as pessoas, do tipo, cara, chama um especialista que não tem interesse, né?
Às vezes um amigo, beleza, um consultor, ótimo, às vezes um amigo, que nem, se eu for montar alguma coisa, eu vou falar, pô, Marcelo, dá uma olhada nesse sistema para mim aqui. Você pode muito bem falar, putz, Estevão, dá uma olhada que talvez ele não te atende isso. Poxa, isso é uma pergunta simples. Não, eu preciso de uma decisão maior. Vou olhar um consultor que vai me dar um tempo. Mas o que eu vejo é que as empresas começaram a entender que tem duas coisas que cada vez mais estão à frente do negócio, né? Antes, as empresas vendiam produtos. Então, eu queria comprar uma televisão e eu tinha a Sony e a Toshiba. Eu escolher a que tinha característica. Hoje é tudo commodity. Todo mundo que vende televisão é televisão. O que vai ganhar? Eu vejo que cada vez mais é o marketing e a qualidade de atendimento do cliente. Né? Então, o Nubank, eu sempre dou exemplo do Nubank. O Itaú é um banco maior, com mais oferta, com um monte de outras coisas que poderia se dizer ele é um banco melhor. Mas eu prefiro o Nubank pelo simples fato que o Nubank me atende bem. Tem coisas que eu quero, às vezes o Nubank não faz, mas não tem problema, porque toda vez que eu tenho um problema, o Nubank resolve em 2 minutos. Então, isso é incrível, é entender que a sua empresa, ela é produto, mas ela é marketing, atendimento ao cliente, que essas 3 pontas precisam se completar, né? Só que a Nubank, ela nasceu com foco no cliente, o Itaú nasceu com foco no financeiro, né? São duas coisas completamente distintas. Então, não tem como a Nubank concorrer com a parte mais parruda de financeiro do Itaú. Não tem. Mas ela consegue concorrer onde o Itaú não tem força. E aí, cara, eu vou te dar um exemplo muito interessante. Aqui no bairro onde eu moro, tinha uma pizzaria, já é dos anos 80. É a melhor pizza do bairro. O molho dos caras é sensacional. A pizza é perfeita. Você só consegue comprar. O produto é bom, né? O produto perfeito. É bom. É perfeito. Você só consegue comprar ou por telefone ou pessoalmente. Você não tem outra opção. iFood, nada. O pai da Kátia, que é a minha amiga, ele não aceita. Ele é tradicionalista. E ele falou, eu vou perder cliente? Vou. Só que daqui a alguns 10 anos, eu já não tenho mais nem a pizzaria, porque eu já estou velho demais e vou entregá-la. Então, assim, se os meus filhos quiserem fazer uma pizzaria depois com o meu nome, faça. Aí eles põem o CRM. Né, ele não tem nem CRM, cara. Ele tem lá um sisteminha que ele preenche a pizza e sai um impresso que vai pro pizzaiolo. Um amigo meu trabalhou por muito tempo no mercado de cirurgias de coluna, essas coisas e tal, e aí deu uma bela reduzida nos últimos 2 anos, ele resolveu montar com a esposa uma pizzaria. Ela é a pizzaiola. E ele é um cara que estava sempre no mercado e tal. Eles não atendem de outra forma que não seja pelo WhatsApp. Você manda uma mensagem, ele te devolve uma carinha, ele faz um sticker, ele te pergunta. Quando você manda pela segunda vez, ele responde, e aí, Estevão, tá faminto de novo? Vamos com aquela de pepperoni? Porque ele já sabe o que você fez lá atrás. Pegou, e é sempre. Depois eu te mando os prints das conversas com ele, se você quiser. Você coloca aí no vídeo. A pizza dele não é melhor que a pizza do pai da Kátia, como a gente diz aqui, né? Mas ele consegue ganhar mais clientes. E eu não tenho comprado mais. Inclusive, encontrei com eles esses dias. Eles falaram, pô, você não comprou mais pizza? O que aconteceu? Tá de regime? Fui aí para explicar que eu migrei para um cara que o meu filho consegue comprar a partir do WhatsApp. Entendeu? Então, assim, sabe, um exemplo muito legal que eu vi é que o Brás, eu conversei com uma pessoa que era representante dos lojistas do Brás, e ele falou assim, Estevão, a gente teve que aprender a lidar com atendimento e CRM na marra, porque ele falou assim, o WhatsApp surgiu, e pensa que o Brás, as pessoas vêm do Brasil inteiro, fazem uma primeira compra e voltam. Antigamente, essa pessoa ficava voltando a cada X meses. Hoje, o cara manda uma mensagem pelo WhatsApp e fala, repete o meu último pedido. E aí falou, o que aconteceu? Isso começou a acontecer pelo celular do vendedor, aí o vendedor ia embora e levava os clientes. Então a gente teve que ter um momento em que eu proibi o vendedor e ele tinha que usar o meu celular, porque quando ele fosse embora, o celular era da loja, os clientes ficavam na loja. Quer dizer, olha um problema de CRM claro, né? Ele estava perdendo os dados para o vendedor dele. Então, e aí eu perguntei, quantos % da venda do Brás hoje passa pelo WhatsApp? Se eu te falar, você não vai acreditar. 70%. Pré-pandemia, ele falou entre 70% e 80%. Eu imagino que pós-pandemia isso deve estar a mais de 90%. Subiu. Então, assim, ainda mais que estão fechados, né? Então, isso mostra como é que se você não começa certo, o tanto de trabalho que você vai ter depois, né? E assim, cara, às vezes você não começa certo porque você não está com budget, com orçamento disponível, não começa certo porque você tem pouco conhecimento, você faz poucas pesquisas do que você vai fazer,
E às vezes você confia em alguém que não está te ajudando. Então, o primeiro ano de qualquer coisa para incentivar o uso é o mais difícil e você tem que vencer. Nem que Mas seja só esse uma empresa vídeo, consolidada e eu quero colocar um CRM aqui, entendeu? Aí você precisa ter essa maturidade. mas eu te chamei para gravar esse vídeo exatamente porque eu acho que quando a pessoa abre uma empresa, ela tem tantas decisões difíceis, e normalmente eu falo que quem abre uma empresa é o técnico. Então, quem abre uma pizzaria é um pizzaiolo. E essa pessoa não tem conhecimento de marketing, de CRM, então Não. esse vídeo é para ajudar as pessoas que estão sem esse conhecimento a falar, poxa, eu tenho que dar atenção para o CRM, é uma pergunta importante, é uma pergunta que eu devo fazer desde o começo. Não fiz no começo, eu preciso fazer agora. E aí, nunca é atrasado, sempre hoje, se você ainda não fez, hoje é o melhor dia, né? Mas tem que fazer. E o que assusta muito, Estevam, as pessoas é essa sopa de letras, né? Principalmente esses americanos, assim, que você faz CRM, CLM. Pô, CLM qual é a diferença CLM pro CRM? É o lifestyle do cliente. Cara, assim, eu preciso de saber quem são os meus clientes, quais são os dados que me fazem conhecer o meu cliente. Cara, Legal. barbearia antiga, o CRM da barbearia era o barbeiro. Você sentava, você não falava pro cara, eu quero que corte mais aqui ou menos aqui. Não, no meu caso, quanto o cabelo. Mas a barba, por exemplo, eu quero a barba assim, assim. Não, o cara já sabia quem era você. E era até pior, né? Porque ele era um CRM fofoqueiro, ele sabia até mais da sua vida do que deveria. E esse conceito, alguém uma vez olhou e falou assim, gente, isso aqui precisa estar no nosso negócio. Eu preciso monetizar o meu negócio, eu tenho a informação, eu não posso ficar esperando você chegar até mim, eu tenho que te provocar para vir até mim. Tirando esses serviços que você sabe que o cara vai, a cada 2 semanas ou 1 semana e meia, ele vai te procurar, os outros, se você não fomenta, ou você perdeu para a concorrência, ou o cara não te procura nunca mais e ele nem lembra mais do seu produto. Legal. E uma das coisas que o CRM colabora muito são os gatilhos de comunicação, né? O CRM te dá as informações do tipo, 3 horas da manhã, você está deitado aí na sua cama, e você abre o iFood e clica em restaurantes. Quando você clicou em hambúrguer e ficou mais do que 30 segundos nessa informação, a comunicação do app com a central vai te dar um gatilho. Manda para o Estevão 10% de desconto, sei lá, na hamburgueria tal. Você já fechou uma venda. E qual que é o intuito do iFood se ele não é o dono do restaurante? É manter cada vez mais restaurantes dentro do ecossistema dele. Então, o CRM ele também vai te dar os gatilhos de comunicação com o seu cliente. Legal. Você vai conseguir, por exemplo, na sua startup, depois que você colocar esses dados todos para dentro, saber quem são os caras que você tem que ir uma vez por mês, que é o cara que está muito tempo sem falar com você, e aí você vai tratando o seu plano de comunicação. Excelente. Marcelo, eu quero te agradecer muito pelo tempo. Foi bastante construtivo. Tenho certeza que foi para mim e vai ser para a galera que vai assistir. Então, só lembrando o pessoal aí que quer receber mais vídeos e que quer ver, tem bastante coisa já enfileirada, coisa legal para acontecer. Então, o famoso, né? Assina aí, ativa, né? Eu, inclusive, tenho um grupo de WhatsApp. Quem quiser participar para eu mandar sempre que eu postar vídeo novo, me avisa aqui embaixo que eu compartilho com vocês. Mas, Marcelo, é isso. Muito obrigado mesmo pelo tempo. Foi excelente a conversa. E aí, se vier alguma pergunta que eu compartilho com você, pode pode ter compartilhar. certeza que eu vou continuar aí te pedindo ajuda sempre que eu precisar. Estou disponível, cara. E assim, o conhecimento dentro da cachola, ele é perecível, né? Então, se a gente não exercita o conhecimento, ele fica velho. E pode divulgar meu LinkedIn também, as pessoas tiverem Vou interesse colocar aqui em embaixo. falar sobre isso. Tô à inteira disposição, cara. E é isso. Obrigado mesmo, então. E Eu que galera, agradeço. até o próximo vídeo, então.